Muito bem, então vamos dar continuidade ao nosso curso. Na parte de biologia, a gente tinha entrado então na parte 3, tinha feito só o primeiro exercício, né? Para definir uma espécie, usamos o conceito tal de Mayer. E eu falei com vocês da importância, né, desse negócio de fluxo gênico, tá? Isso aí é bastante importante, certo? Quando um organismo cruza com o outro, né, e tem descendência fértil, está acontecendo, então, fluxo gênico, né? Então, isso tem aparecido, esse palavreado tem aparecido aí bastante no Enem, tá? Bom, então vamos segundo aqui agora. Com o aprimoramento e facilidade das técnicas moleculares, estas têm sido muito utilizadas nas análises filogenéticas, tá? Análise filogenética é análise de parentesco evolutivo, certo? Análise de parentesco evolutivo. Então, hoje, né, nós usamos técnicas moleculares, especialmente comparação de DNA, né, para determinar parentesco evolutivo. A maior vantagem dos métodos moleculares é a investigação direta da situação genotípica, o que permite a detecção de variação ao nível de DNA, excluindo, portanto, influências ambientais. Além disso, a análise pode ser feita em estágios de desenvolvimento primordiais, né? Você não precisa fazer análise no adulto, você pode fazer até no embrião, dependendo da metodologia escolhida. Os métodos moleculares podem ser mais sensíveis a qualquer diferença genética, detectar muito mais diversidade genética do que os métodos clássicos de caracterização morfológica. Então, antes desse advento dos trabalhos com DNA, né? Então, podemos colocar aí, antes de meados da década de 80, né? A classificação biológica era muito baseada na caracterização morfológica, morfologia, né? Então, para se identificar determinada espécie de pássaro, por exemplo, você se baseava na morfologia, nos aspectos estruturais, né? Então, o que o texto está falando é que isso é fenótipo, né? Quando eu estou analisando a cor de uma ave, eu estou analisando fenótipo. Então, isso depende do genótipo, depende do meio ambiente. O meio ambiente pode influenciar, né? E quando eu faço a análise com técnica molecular, eu tiro, né, essa influência de fenótipo. Eu vou investigar diretamente o genótipo, certo? Então, é muito mais preciso. Os marcadores moleculares têm se tornado ferramentas poderosas na análise filogenética. É um texto aí da Embrapa, tal, etc. Entre as técnicas moleculares de estudo de DNA, consta a possibilidade da eletroforese de fragmentos de DNA. Essa figura que está aí do lado. Essa figura aí é uma eletroforese, tá? De fragmentos de DNA. A comparação desses fragmentos é também a base da análise filogenética. A pergunta é sobre a obtenção desses fragmentos. Como que são obtidos os fragmentos de DNA para usar numa eletroforese, tá? Então, é feita cortando o DNA com uma enzima específica, tá? Uma enzima específica, chamada endonuclease de restrição, tá? Endonuclease de restrição. Transcriptase reversa é para formar DNA a partir de RNA, né? RNA polimerase, eu vou até escrever aqui, ó, tá? Transcriptase reversa. Você usa o RNA, deixa eu colocar vermelhinho aqui. Você usa o RNA como molde, tá? Você usa o RNA como molde para produzir uma molécula de DNA. Isso a transcriptase reversa faz, tá? Por exemplo, no vírus HIV, tá certo? Ela usa um molde para produzir um RNA. A RNA polimerase
usa um DNA para produzir um RNA, que é a transcrição. Então, o inverso, né, é a transcrição reversa. Tá? A DNA polimerase usa um DNA para produzir outro DNA, é a autoduplicação. A endonuclease restrição corta o DNA, tá, em locais específicos para obter esses fragmentos de estudo. E a DNA ligase liga, né, uma fita de DNA na outra, tá? Através daquelas ligações de hidrogênio, tal, o DNA ligase participa disso. Então, a DNA, a endonuclease restrição, corta o DNA em pontos específicos, tá? Por isso o nome de restrição. Não é cortar o DNA em qualquer lugar, não. Ela corta em pontos específicos, tá? E daí se obtém fragmentos que são comparáveis, tá? E aí comparáveis como? Através da realização da eletroforese, tá bom? É importante conhecer o nome dessas enzimas, viu, gente? Importante, tá? A transcriptase reversa aparece toda hora no Enem, certo? Importante. Um vírus bacteriófago típico, como o fago T2, representado aí ao lado, é aquele bacteriófago tradicional, né? Material genético dos bacteriófagos tradicionais desses fagos aí é DNA, tá? Material genético deles é DNA, tá bom? O bacteriófago típico, né? Isso que parece um foguetinho. O material genético dele é DNA, tá certo? E o resto é proteína, né? Capsídeo, cauda, fibras da cauda, etc. E tal, né? Então, um vírus bacteriófago tipo, como o fago T2 representado, nunca apresenta durante seu ciclo reprodutivo. Nunca apresenta. Um bacteriófago típico nunca apresenta membrana lipoproteica. Tá? Nunca. Certo? É só isso aí. DNA, proteína. Agora, durante o ciclo reprodutivo, ele forma RNA. E esse vírus aí, pronto, ele não tem RNA. O vírus pronto, ou ele tem DNA, ou ele tem RNA. Nunca os dois ao mesmo tempo. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é: durante seu ciclo reprodutivo. Então, durante o ciclo reprodutivo, o DNA dele origina um RNA, que vai produzir as proteínas. Tá? Então, ele tem DNA, ele tem informação genética, tá? Ele tem DNA, ele tem informação genética. Essa informação genética é copiada por RNA e são produzidas as proteínas usando a maquinaria de síntese, ou seja, os ribossomos da bactéria. Agora, ele não tem membrana, tá? Alguns outros vírus têm membrana, como, por exemplo, o vírus da AIDS. Tá? O vírus da AIDS tem membrana. O vírus da Covid tem membrana. Tá? Aliás, é uma das razões da gente usar álcool para limpar as mãos, né? Para higienizar e evitar a Covid. Porque o álcool dissolve essa membrana lipoproteica viral, tá? Que ele precisa. Essa membrana é importante para ele. Então, essa membrana ela é extraída da célula parasitada e é modificada com algumas outras coisas. Mas o bacteriófago não tem. O bacteriófago é só esse foguetinho aí mesmo. Tá? Agora, cuidado com a maldade, tá? Porque ele não tem RNA quando ele está pronto. Mas quando ele está reproduzindo dentro da célula, ele forma o RNA. Então, cuidado que isso aí é maldade. Tá? Pegadinha isso aí. Os retrovírus, né? O mais famoso, então, é o HIV, certo? O mais famoso é o HIV, tá? Existem outros, tá? Existem outros. O HIV é o mais famoso, tá? Existe um outro famoso chamado SV40, tá?
vírus de macaco, vírus símio, tá? De número 40, inclusive a hipótese que o SV40 seja ancestral do HIV, certo? Que o SV40 tenha dado origem ao HIV. Tá? O SV40 é um vírus de macaco, tá? E teria dado origem ao HIV. Há essa hipótese aí, tá? Bom, os retrovírus têm seu material genético na forma de RNA. Durante a reprodução desses vírus, no interior da célula parasitada, ocorre a formação da molécula de DNA a partir de uma molécula de RNA que funciona como molde. Falei na questão anterior, tá? Transcrição reversa. Transcrição reversa. Tal processo é conhecido devido à ação da enzima transcriptase reversa. Transcriptase reversa. Então, o que a transcriptase reversa faz? Usa o RNA como molde para produzir um DNA. Então, se ela produz um DNA, ela é uma DNA polimerase. Se ela produz um DNA, ela é uma DNA polimerase. Tá certo? E para existir, para funcionar, depende de RNA. Depende de RNA. Então, está aí, ó, DNA polimerase dependente de RNA. Certo? Então, ó, presta aqui atenção que interessante. A transcriptase reversa é uma DNA polimerase dependente de RNA. A RNA polimerase tradicional, que a gente fala aí nas aulas, é a RNA polimerase dependente de DNA. A DNA polimerase é uma DNA polimerase dependente de DNA. Tá certo? Quer dizer, usa esses aí como moldes, né? Usa esses aí como moldes, tá certo? Então, isso é uma nomenclatura mais abrangente. DNase é outra coisa, tá? DNase é uma enzima que fragmenta o DNA, mas fragmenta totalmente, tá? Separa os nucleotídeos do DNA, certo? É uma enzima, por exemplo, que a gente tem no intestino e faz digestão de DNA. Faz digestão de DNA. Só que como DNA não é um nutriente, então isso a gente não fala muito, certo? Mas a gente tem uma enzima no tubo digestivo que quebra DNAs, tá? Aí chama DNase, tá bom? Dúvida aí, não? Tranquilo? Então, deixa eu ajustar esse negócio aqui para ficar melhor ainda, para vocês entenderem, tá? Deixa eu puxar isso aqui para cima. Exemplos de retrovírus, tá? Exemplos de retrovírus. Deixa eu colocar aqui, ó, né? A partir, aliás, deixa eu colocar aqui, né, que é a resposta. A partir de RNA, produz um DNA. Então, ó, DNA polimerase produz DNA, produz polímeros de DNA, dependendo de um RNA, né? Usando um RNA como molde, tá bom? O própolis é um produto constituído por uma mistura de diversas resinas vegetais. Quem produz o própolis é a planta. A planta produz o própolis, tá? E aí ele é coletado por abelhas. Então a abelha não produz o própolis, não, ela coleta, tá? Das plantas, em plantas comumente visitadas por esses insetos. As investigações sobre as propriedades do própolis têm sido conduzidas, sobretudo na área médica e veterinária, onde o produto tem demonstrado uma eficiente atividade bacteriostática, não deixa as populações bacterianas crescerem, tá? Torna a população estática, não deixa crescer, e bactericida, tá? Bactericida quer dizer mata bactéria, tá? Então, o própolis tem uma ação bacteriostática e bactericida em relação a diversos gêneros de bactérias gram-positivas e gram-negativas, bactérias causadoras de doenças. De acordo com o relato anterior, é lícito concluir que o própolis
pode ter uma ação semelhante a quê? Então, a ação do própolis é semelhante à ação de qual dessas substâncias aí? Vamos ver, vamos participar aí, dá um chute aí no chat aí, tá? A, B, C, D ou E? A, B, C, D ou E? Ó, já temos um chute bom ali, outro também, todo mundo chutando, beleza, todo mundo chutando certo aí, então não é chute, né? Então não é chute, é conhecimento, né? Nos antibióticos. Exatamente isso, tá? Antibióticos têm ação bacteriostática ou bactericida, né? Eles fazem exatamente isso, controlam populações de bactérias. Vacina não, né, gente? Vacina estimula produção de anticorpo, o soro já é o anticorpo, anti-inflamatórios são medicamentos que agem em inflamações, reduzindo inflamações. A própolis pode ter ação anti-inflamatória, mas o texto não falou isso. O texto não falou isso, tá? Própolis tem ação anti-inflamatória. Mas eu não quero saber isso. O texto não falou isso. Tá? Ele falou da atividade bacteriostática bactericida. Tá certo? Analgésico não tem nada a ver com isso aí. Tá? Então, não sei se quem acertou prestou atenção nisso, ou foi direto na atividade bacteriostática bactericida, mas a própria ela tem atividade anti-inflamatória, tá? Não sei se vocês sabem também, mas o texto não falou. E ele quer saber de acordo com o relato. Tá? Importante. A membrana celular, membrana plasmática, realiza uma série de funções. Entretanto, uma dessas funções é realizada com maior relevância na membrana celular de célula procariota, tá? Do que na das células eucariotas. Membrana celular tem uma série de funções, mas tem uma função que é de maior relevância na membrana de célula procariota, não na célula eucariota, apesar de estar presente em algumas membranas internas, ou seja, membranas de organelas eucariotas. A função em questão é, vamos por eliminação, tá? Delimitação do citoplasma existe tanto na procariota quanto na eucariota, tá? Delimitação do citoplasma. Transporte também. Histocompatibilidade, compatibilidade de tecidos, tá? Compatibilidade de tecidos. Nos tecidos animais, né? Especialmente, tá? Nos tecidos animais. Então, aí não é predominantemente de procarioto, tá? A adesão celular também nos tecidos animais. Adesão de uma célula na outra, tá? Agora, produção de energia na membrana plasmática é em bactéria, tá? Então, a face interna da membrana, tá? É importante. Deixa eu diminuir aqui. Porque ali ocorre a cadeia respiratória, tá? Nas bactérias aeróbicas. Nas bactérias aeróbicas, certo? Cadeia respiratória. Bactéria não tem mitocôndria, né? Então, na mitocôndria, a cadeia respiratória acontece em membranas internas de algumas organelas, que é a membrana mitocondrial, né? Então, aqui, algumas membranas internas de organela da célula eucariota é a membrana mitocondrial. Ela faz cadeia respiratória, tá? Para a produção de energia. Agora, bactéria que não tem, né? Bactéria não tem mitocôndria, né? Nenhuma, né? Bactéria não tem mitocôndria. Quando a bactéria é aeróbica,
tá? A cadeia respiratória acontece na face de dentro da membrana. Então, a membrana, nas bactérias aeróbicas, que são células procariotas, né? Tem essa função energética, tá? Tem essa função energética. Esquece disso não, tá? Os processos sexuados que ocorrem entre bactérias representam mecanismos de troca de material genético entre elas. Mecanismos de troca de material genético entre elas, tá? Posso chamar isso de quê? Posso chamar isso aí de quê? Posso chamar isso de fluxo gênico, tá? Troca de material genético. Então, os processos sexuados entre bactérias representam mecanismos de troca de material genético entre células, algumas das quais nem se encontram vivas. O processo de conjugação, que é um desses processos sexuados em bactérias, tem importância na transferência de resistência a antibióticos. Aliás, todos têm, tá? Não é só a conjugação. Não. Durante a conjugação, forma-se uma ponte citoplasmática entre as bactérias. As bactérias criam uma ponte citoplasmática, tá? E transferem material genético, certo? De uma bactéria para outra, tá? Isso é conjugação. Isso é conjugação. Forma-se a ponte citoplasmática, transfere material genético. Bom, então a conjugação é isso, né? Conjugação é quando forma-se a ponte citoplasmática, tá? Entre duas bactérias. Esse processo acontece em outros organismos também, protozoários também fazem isso, algumas algas também fazem isso. Formam uma ponte citoplasmática e elas trocam material genético, né? No caso das bactérias, material genético do plasmídio, né? Que é um material genético extranuclear. Participação de um vírus e transferência de código genético não existe, tá? É transferência de material genético. Aqui tem um erro duplo, tá? Então, código genético você sabe que é universal, não tem desse negócio, tá? Então, o processo onde um vírus transfere o material genético, tá? Aí eu corrigi aqui só para dar o conceito, certo? Aí chama transdução, quando um vírus transporta o material genético, tá? Quando o material genético livre no ambiente atravessa a membrana e a célula absorve isso, chama transformação, tá? E esse aqui é a resposta, conjugação. Então, esses são os três processos de troca de material genético entre bactérias, tá? Quando um vírus passa material genético de uma bactéria para outra, transdução. Quando o material genético atravessa a membrana, transformação. E quando transfere por uma ponte entre as células, conjugação. Microgameta de uma bactéria, não existe isso. Células bacterianas se fundem e sofrem meiose, não existe isso. Tá? Aqui é aquele negócio, né? Só existem três processos, então tem que inventar uns aqui, né? E tem aluno que acredita, né? Tem aluno que acredita, tem aluno que lê isso aqui e fala assim: microgameta, nunca ouvi falar, deve ser isso, né? Não, nada a ver. Tá? Um antibiótico que atua nos ribossomos bacterianos, presta atenção, o antibiótico ele atua nos ribossomos bacterianos, impede a síntese de proteína, portanto, né? Impede a síntese de proteína, portanto, né? Se ele atua no ribossomo bacteriano, ele faz isso. Também é capaz de prejudicar síntese de proteínas no interior das mitocôndrias humanas. Olha, peraí. O antibiótico ele atua no ribossomo da bactéria. Ele não atua no nosso ribossomo, porque nosso ribossomo é diferente, ele é um pouquinho maior, nosso ribossomo. Mas esse antibiótico também prejudica a síntese de proteínas dentro de mitocôndria. Isso quer dizer
que o ribossomo da mitocôndria é parecido com o ribossomo bacteriano, certo? Se o antibiótico inibe ribossomo bacteriano e inibe ribossomo de mitocôndria tem ribossomo, tá? Então, isso é uma evidência que esses ribossomos são muito parecidos. Então, isso é uma evidência de que letra A, B, C, D ou E. Vamos de novo aí. Vamos ver se estão ligados aí. A, B, C, D ou E. Isso é uma evidência de quê? De novo, temos uma resposta boa ali, certo? Chegou só uma. Chegou só uma. Vai chegar mais não? Isso é uma evidência de quê? O antibiótico impede o funcionamento de ribossomo bacteriano, mas impede funcionamento de ribossomo da mitocôndria. Aí alguém me falou aqui, estou com medo de responder. Não tem medo, não. A resposta só aparece para mim e eu não vou expor ninguém, não. Tá? Pode responder, tá? Não tenha medo, não. Tá? Pode responder. É bom para eu saber, né? Que vocês estão é, com dificuldade, né? E poder ajudar mais, né? Vieram duas respostas erradas aqui, certo? Vieram duas respostas erradas aqui. Presta atenção na pergunta, tá? Presta atenção na pergunta. O antibiótico, ele atua no ribossomo da bactéria, certo? Agora eu estou complementando para vocês aqui. Ele não atua no ribossomo nosso, ribossomo comum nosso, aquele ribossomo do citoplasma, aquele ribossomo do retículo rugoso. Ele não atua nesses ribossomos nossos, não. Mas ele prejudica os ribossomos que estão dentro da mitocôndria. Então, o antibiótico prejudica ribossomo de bactéria e prejudica os ribossomos de dentro da mitocôndria, certo? Mas não prejudica outros ribossomos normais. Então, isso é uma evidência que mitocôndrias evoluíram a partir de bactérias. Mitocôndrias evoluíram a partir de bactérias. Que mitocôndrias, né, são bactérias, né, que entraram dentro da célula, tá? Bactérias que entraram dentro da célula, certo? E aí não tem resposta aqui não, né? Não tem resposta aqui não. Eu errei, eu cometi um erro aqui, ó. Né? A origem do não, tá certo, tá certo. Não, hipótese endossimbiótica é um erro aqui mesmo. Hipótese endossimbiótica da origem das mitocôndrias. Não, agora eu fui mal com vocês, hein? Da origem das mitocôndrias, tá? É que ficou escrito errado aqui. Ficou escrito bactéria aqui, desculpem, tá? Então, o primeiro que acertou ali deve ter pensado da mesma maneira que eu pensei, né? Hipótese endossimbiótica. Mitocôndria deu origem à bactéria. Mas eu tinha escrito errado aqui. Origem das bactérias. Não, origem das mitocôndrias. Origem das mitocôndrias. Tá? Mitocôndrias evoluíram a partir de bactérias, passaram a viver dentro da célula. Então, o ribossomo delas é igual de bactéria. Então, o antibiótico inibe o ribossomo de bactéria, inibe o ribossomo de mitocôndria, inibe o ribossomo de cloroplasto. Tá? Então, não é ação nociva de todos os antibióticos, não é isso. Né? Aqui está falando especificamente do antibiótico que atua em ribossomo. Tem antibióticos que atuam em outros locais, tá? Tem atuam em outros locais, certo? Produção de bactéria resistente tem nada a ver com isso, tá? Semelhança de célula eucariota e procariota, não, não é por aí, tá? Não tem. E universalidade do código genético, não, tá? Porque a universalidade do código genético, tá? É relacionada à síntese de proteína, todos os seres vivos usam o mesmo código genético, certo? E aqui está falando que o ribossomo da bactéria é igual ao ribossomo da mitocôndria e é diferente dos outros ribossomos. Tá? Então, assim, código genético é uma coisa, é universal, mas ribossomo não é universal. O ribossomo não é igual em todo mundo, tá certo? Ribossomo não é igual a todo mundo, tá?
em todo mundo. Então, o ribossomo de bactéria é igualzinho de mitocôndria, é igualzinho de cloroplasto. São inibidos pelo mesmo antibiótico, que é o cloranfenicol, o antibiótico que inibe ribossomo. Tá? Agora, isso não chega a prejudicar a gente. Tá? Não é nocivo para a gente, não. Nas doses normais, né? Mas se você tomar antibiótico a vida inteira, aí vai prejudicar. Mas nas doses normais, isso aí não prejudica a gente, não. Certo? Porque a concentração na gente é muito baixa. Tá? No corpo inteiro, né? Espalhado pelo corpo inteiro. Então, tinha um errinho aqui meu de digitação mesmo. Em vez de colocar mitocôndria, eu coloquei bactéria. Mas então guardem isso aí, tá? Então, essa é uma evidência da semelhança entre da origem, né, de mitocôndrias e cloroplastos a partir de bactérias. Tá? Questão 9. Cientistas descobriram fósseis do que pode ser um ancestral comum das plantas terrestres que existem no mundo. Tá? Ancestral comum das plantas terrestres. Trata-se de algas verdes. Opa, isso nós já sabíamos. Isso nós já sabíamos, certo? As algas verdes deram origem aos vegetais terrestres. E aí cientistas descobriram fósseis de algas que podem ser esses ancestrais. De 1 bilhão de anos foram encontrados em rochas coletadas na China, em uma área que no passado era coberta pelo oceano. As algas foram identificadas como sendo uma forma da espécie Proterocladus antigos e acredita-se que a partir delas se originaram as aves e demais plantas terrestres que hoje se espalham pelo planeta. E isso há 450 milhões de anos. O fóssil mais antigo descoberto até então havia se encontrado em amostra rochosa de 800 mil anos, mais ou menos. Tá? Gente, isso, esse assunto, não esse texto, tá? Esse texto é recente. Esse assunto já caiu no Enem. Já caiu no Enem 2 vezes. Tá? Já caiu no Enem 2 vezes. Aliás, eles perguntam muito pouca coisa de alga. Tá? Eles querem que você saiba que a alga faz fotossíntese. Tá? E eles querem que você saiba que as algas verdes deram origem aos vegetais terrestres. São as coisas mais comuns que eles perguntam. Tá? Agora, aqui tem uma coisa que eles adoram perguntar. Tá? Entre as características compartilhadas entre algas verdes e plantas terrestres, podemos identificar amido como substância de reserva, clorofila A e B. Letra A. Tá? Algas verdes e plantas terrestres têm amido como reserva, tem clorofila A e B. E tem mais uma coisa. E tem mais uma coisa. Alguém lembra? Que tem uma terceira coisa que as algas verdes e as plantas terrestres têm em comum. Existe uma terceira coisa. Existe uma terceira coisa. Celulose na parede celular. Celulose na parede celular. Então, presta atenção, já caiu isso no Enem, tá? Amido como substância de reserva. Clorofila A e clorofila B. E celulose na parede celular, essas 4 coisas juntas, amido, clorofila A, clorofila B, celulose, essas 4 coisas juntas só existem nas algas verdes e nas plantas que a gente chama de plantas terrestres, briófita, pteridófilo, gimnosperma, angiosperma, tá? Então, clorofila C não, clorofila C está fora, tá? Ficocianina é um pigmento só de algas, tá? Glicogênio não é substância de reserva de algas verdes e nem de planta, tá? Clorofila C está fora, tá? Parede celulósica está certo. Bom, então isso aqui já caiu 2 vezes, ficaria ligado, tá? Abaixo vemos representado o ciclo reprodutivo de uma alga vermelha ou rodófita. Aí você fala assim, ó, Ramon, mas espera aí, eu nunca vi isso. Ciclo reprodutivo de alga vermelha ou rodófita, eu nunca vi isso. Não, não precisa.
Não precisa, tá? Olha o que está falando aqui, ó. Zigoto. Bom, então aqui teve uma fecundação. Aqui teve uma fecundação. Se tem uma fecundação, isso aqui são gametas. Ah, que gametas estranhos? Não interessa, são gametas. Então, essas plantas aqui em cima, essas algas aqui em cima, produziram os gametas. Se elas produziram os gametas, elas são os gametófitos. Elas são os gametófitos. Por definição, gametófito é haploide. Por definição, gametófito é haploide. Aí o zigoto desenvolveu e deu essa outra planta. Ué, se aquela lá é o gametófito, esse aqui é o esporófito. Por definição, diploide. Esporófito tem esporângios. Olha, tetraesporângios, 4 esporângios juntos. Esporófito tem meiose, forma esporos, e por definição são N. Germina e forma os gametófitos. Então, aqui, ó, tem os gametas. N de um, né? Mais o N do outro, certo? Os gametas aí representados, certo? Então, gente, mesmo que você nunca viu reprodução de alga vermelha, rodófita, tá? Dado um ciclo, é só você comparar com reprodução vegetal que você conhece, tá? Localize onde está a fecundação. Ah, não estava fácil de entender. Pois é, mas aqui está escrito zigoto, facilitou. Então, aqui foi a fecundação. Juntou dois, formou um zigoto. Zigoto dá origem a esporófito, esporófito produz esporos, dá origem a gametófito, gametófito produz gameto, fecunda zigoto. É um ciclo normal de planta, certo? Considerando que esse ciclo siga o padrão dos ciclos aplodipobiontes de outras algas vegetais terrestres, então o ciclo aplodipobionte é esse, é o ciclo de alternância de gerações, gametófito, esporófito. Podemos afirmar que os organismos se formam após a meiose, no alto da figura. Organismos se formam após a meiose. Organismo. Os gametófitos. Os gametófitos. Tá? Esporo não é organismo, não. Os gametófitos. Aí tem uns nomes estranhos para te confundir, mas ou era gametófito ou era esporófito, né? Ciclo aplodipobionte. Certo? Gametófito. Beleza? Tá? Beleza? Acho difícil os caras fazer um negócio desse, mas não acho impossível, não. Tá? Eu lembro de um vestibular da UFMG que eles colocaram um ciclo de alga feófito. Então, tinha segunda etapa, né, prova específica. Então, você tinha 9 questões abertas, e uma delas, então, era um ciclo reprodutivo de uma feófita. Muito parecido com isso aqui. Tá? Muito parecido. Aí os alunos ficaram horrorizados. Falaram, pô, mas nunca estudei ciclo reprodutivo de feófita. Não, peraí. Era só achar a fecundação. Aí você achava o zigoto, o esporófito, os esporos, o gametófito, gameta, interpretava. A questão não tinha nada demais, certo? E por sorte, né? Apesar de que eu acho que esse ano aí, nesse ano que teve essa prova, eu acho que eu gastei toda a minha dose de sorte, né? Porque das 9 questões abertas, para vocês entenderem, né? O FMG tinha a prova de primeira etapa, tinha a prova de segunda etapa um mês depois, certo? Aí saiu o resultado da primeira etapa, a gente tinha umas 3 semanas para preparar o pessoal para a segunda etapa, certo? E nesse meio estava Natal e Ano Novo para atrapalhar, né? A gente tinha 3 semanas para resolver questão, até falar chega, e preparar o pessoal para a segunda etapa. Então, era o curso de preparação para a segunda etapa, né? E eu estou falando, eu acho que eu gastei toda a minha dose de sorte,
Porque nesse curso eu entreguei de mão beijada, certo? Que a gente sempre fala que vai cair, claro, certo? Cai lá as coisas que a gente fala, certo? Agora, nesse curso, especificamente nesse ano, foi um negócio de maluco, porque 8 das 9 questões abertas, tá? Nós resolvemos nesse curso, são questões que eu invento, né? Igual essas aqui, certo? 8 das 9 questões a gente tinha resolvido praticamente igual que caiu, certo? Aí foi uma festa, né? Aí foi uma festa. O pessoal arrebentou na prova de biologia, certo? O pessoal arrebentou na prova de biologia. Aí foi um negócio muito doido, certo? Simultaneamente, Dona Rosângela, tia Rosa, né, que vocês conhecem aí da redação, ela acertou o tema de redação. Ela acertou o tema de redação na antivéspera da redação. Ela acertou o tema e o tipo de redação. Aí foi uma loucura, que aí a gente tinha um cursinho na época, né? Nós aprovamos 7 alunos em medicina na UFMG. Aprovamos 7 alunos em medicina na UFMG. É um recorde que eu acho que vai demorar para alguém bater aqui em Sete Lagoas. Medicina na UFMG, 7 alunos, incluindo o primeiro lugar geral, né, o primeiro lugar da medicina e o quarto lugar, incluindo o primeiro e o quarto. Foi um negócio de arrebentar, foi um negócio de doido, certo? Foi um negócio de maluco, certo? Aí eu falei, a gente tinha um cursinho pequeno, uma salinha, né? E aprovamos, eu brincava na época, 2,5%, né? Dos aprovados naquele concurso. Foi um trem de doido, foi um trem de doido. Mas uma das questões eu me lembro muito bem, era semelhante a essa aqui, tá? E a gente tinha feito quase igual, tá? Bom demais. Nossa Senhora, maravilha. Sonho meu é acertar essas questões assim, e eu acho que os sonhos seus também é que eu acerte, né? Aí eu brinco, né? Não adianta eu ficar resolvendo aqui só questão facinho. Porque questão facinho você vai acertar, mas seu concorrente também vai. Então a gente tem que puxar a memória de vocês com as coisas mais, né, conceitos aí, outros conceitos. Eu sei, pô, não vou ficar perguntando aqui mitocôndria, 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 fazer respiração, respiração, respiração. Eu não vou ficar batendo nisso. Isso aí você sabe, seu concorrente sabe. Agora, isso aqui, por exemplo, tá? Talvez você tenha dificuldade. Provavelmente seu concorrente tem dificuldade. Então, se você guardar isso aqui e cair, pô, você passou 3 passos na frente dele, tá certo? Os fungos da imagem esquerda possuem estruturas reprodutoras sexuadas semelhantes representadas à direita. Tá aí. Então, isso aqui é o famoso basídio. Basídio. Famoso basídio. Que consta o quê? De 4 esporos ligados a uma célula. Tá? Então, há uma fecundação, olha aqui, ó, 2 núcleos se ajuntam, ocorre uma fecundação, depois uma meiose, tá? Aqui, ó. Aqui tem uma fecundação, tá? Daqui para cá tem uma meiose, divisão reducional, né? Meiose, e brotam esses 4 esporos aqui. Então, esses 4 esporos ligados aqui nessa célula, isso é o basídio, característica, então, dos fungos basidiomicetos, né? Esse fungo, então, é um basidiomiceto, que são representados principalmente pelos orelhas de pau, né? Isso aqui é uma orelha de pau, e cogumelos, tá? Cogumelos. Tais características permitem concluir que esses fungos são pertencentes ao grupo dos. Gente do céu, mas hoje tá bom, hein? Cortou aqui exatamente a resposta. Ué, o que foi isso? No geral, o arquivo aqui cortou exatamente a resposta. Deixa eu ver se ela não ficou oculta aqui. Gente, que coisa doida.
Que coisa doida. Hein? Então, são os basidiomicídios. E são aclorofilados, é claro. Fungo não tem clorofila, né? Fungo não tem clorofila, certo? Mesmo que o fungo seja verde, hein? Mesmo que o fungo seja verde, fungo não tem clorofila, tá? Se o fungo for verde, é outro pigmento, tá? Fungo não tem clorofila. Entendi o que aconteceu, não, tá? Aqui são os outros grupos de fungos, tá? Aí cada um tem sua característica típica no ciclo reprodutivo. Agora, o fungo mais famoso, mais manjadão, é o Basidium miceto, porque são representados pelos orelhas de pau, que são muito conhecidos de vocês, e os cogumelos, né, que são muito conhecidos de vocês. Tá? Só por desencargo de consciência, só por desencargo de consciência, os ascomicetos, os zigomicetos, tá? Eles têm uma estrutura sexuada que forma assim, ó, uma hifa do fungo. Hifas são os filamentos que formam o fungo. Outra hifa do fungo. Elas trocam material genético e produzem uma estrutura arredondada entre elas, que vai dar origem a esporos. Essa estrutura arredondada é chamada zigósporo. Essa estrutura arredondada é chamada zigósporo. Então, os fungos que têm zigósporo, que é essa estrutura arredondada entre dois filamentos celulares de fungo, tá? Chamados hifas, né? Esses zigós por aí, fungos que têm isso, é zigomiceto. E o basidiomiceto, desculpa, o ascomiceto, são fungos que formam um esporanjo comprido, tá? Eles formam um esporanjo comprido com 8 esporos internos. 8 esporos internos, tá? Então, isso chama asco. Isso se chama asco. Esse esporanjo comprido com 8 esporos internos. Asco. Aqui, esse redondinho entre hifas, zigósporo, tá? E esse é o basídio. Aqui são 4 esporos externos. Tá vendo? Aqui são 4 esporos fora da célula. 4 esporos externos, o basídio. O asco são 8 esporos internos, dentro dessa bananinha aí que a gente fala, tá? Agora, quitridiomiceto, deuteromiceto, não precisa preocupar com isso aí, não, tá? Deuteromiceto nem tem estruturas de reprodução sexual. A sequência de imagens abaixo indica elimina de cara o protozoário flagelado, que esse protozoário é ciliado, elimina de cara clorofilado, tá? Porque protozoário normalmente não tem clorofila, certo? E aí sobrou a letra B, né? Um protozoário ciliado, aclorofilado, em processo assexuado de divisão binária. Divisão binária. Cisciparidade. Cisciparidade. Divisão binária. Bipartição simples. Certo? Então, aí, e esse protozoário aí é conhecido de vocês, né? Esse carinha manjado, né? Seu paramécio.
Esse é o paramécio. Protozoário ciliado. Tá? Então, tranquilo demais. Por eliminação, tranquilo. Né? Lembrando que protozoário sarcodino, que está errado também, é o grupo das amebas. Tá? O grupo das amebas. Beleza? E que esse processo, então, ele é assexuado aí. Então, se alguém marcou letra C, errou tudo, né? Errou tudo que podia errar. Certo? Questão 13. Isso aqui o pessoal ama, né? E, mais uma vez, voltando aqui na questão, ó, algas verdes dando origem ao reino planta, certo? Dando origem ao reino planta. Então, analise o cladograma ao lado, representativo da evolução dos vegetais. A relação correta entre número e aquisição é, tá? Número e aquisição é. Então, a aquisição primitiva de todo mundo aqui, ó. Todo mundo aqui, ó. Número 1, clorofila esparsa no hialoplasma. Não. Não. Tá? Clorofila em cloroplastos. Certo? Para fazer o quê? Fotossíntese. Então, essa aquisição 1, todo mundo tem aí. Todo mundo. Alga verde, brióptero, pteridófita, tarará. Aí, esse ancestral aqui, ó, ele dá origem às algas verdes e dá origem a esses grupos para cá. Dá origem a esses grupos para cá quando surge a característica 2, produção de semente. Não, não, produção de semente não. Briófita e pteridófita não produz semente, tá? Essa característica 2 aí, ó, certo? Poderia ser formação de embrião. Algas verdes não têm embrião, mas briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma tem, tá? Então, aqui, ó, alga verde, clorofila no cloroplasto, fotossíntese. Briófita, clorofila no cloroplasto, fotossíntese, mais embrião. Agora vem uma novidade, que só vai aparecer na pteridófita. 3, vaso condutor de seiva. Beleza. Resposta. Então, pteridófita tem clorofila em cloroplasto, forma embrião, tem vaso condutor de seiva. Aí vem uma novidade 4, que a pteridófita não tem sementes. Sementes. Fruto não. Tá? Então, gimnosperma tem clorofila em cloroplasto, faz fotossíntese, tem embrião, tem vaso condutor, tem semente. Tem semente. E a angiosperma, ela tem fecundação dupla e frutos. Então, a angiosperma tem tudo. Clorofila e cloroplasto, faz fotossíntese, tem embrião, tem vaso condutor, tem semente, tem fecundação dupla, tem fruto. Gimnosperma só tem essas 4. Pteridófita só tem essas 3. Briófita só tem essas 2. Alga verde só tem essa primeira. Assim que você faz a leitura do cladograma, tá? No nó do cladograma está o ancestral. Então, esse organismo aqui, ó, é o ancestral das pteridófitas e ele deu origem aos grupos para frente. Como? Adquirindo semente. Ocorreu a aquisição da semente. Aí vai dar origem aos grupos para frente. Tá certo? Essa é a ideia, forma de se interpretar o cladograma. Tá? Tranquilo? Vocês estão muito quietinhos aí. 14. Figura representa o ciclo reprodutivo de uma samambaia, que é uma pteridófita isosporada, tá? Não preocupa com isso não. Pteridófita que tem os esporos todos iguais. No ciclo representado, podemos verificar a presença de, tá?
Bom, então vamos identificar aqui. Na pteridófita, a samambaia é o esporófito. E ele é duradouro. Esse coraçãozinho verde, chamado protalo, é o gametófito. E ele é efêmero, de curta duração. Tá? Aqui nós temos esporângios, liberando esporos, os esporos germinando, dando protalo. Aqui os gametângios, arquegônio, aliás, está desenhado invertido. Está desenhado invertido. Essa setinha aqui é invertida. Erro do desenho, viu? Eu peguei o desenho e nem vi. Aqui é o anterídeo, ó. Ele libera o anterozoide. O anterozoide transportado pela água e entra no arquegônio. Tá? Então, aqui são os gametângios. Arquegônio e anterídeo. Então, na figura representada, podemos verificar a presença de gametófito duradouro. Não, o gametófito é efêmero. O gametófito é efêmero. Ele é de curta duração. Folhas jovens em báculo. Ah, sim, ó. Essa enroladinha aqui, ó. Essa enroladinha aqui, ó. Folha jovem em báculo. Beleza. Gametângios liberando gametas. Tá certo também. Tá certo, tem duas respostas aqui. Gametângio masculino liberando gameta masculino, que é transportado pela água. Gametângio liberando gameta. Tá certo. Independência da água para reprodução. Não. O transporte da água é feito pelo gameta. Tá? O transporte de gameta é feito pela água. Né? O transporte de gameta é feito pela água. Tá? Esporófito aclorofilado. Não. Samambaia é clorofilado. Tá? Samambaia é clorofilado. Então, estamos com duas respostas aqui. Tá? Não tem. Aqui não tem independência da água. Tá? Aqui depende da água para transportar a gameta. E o esporófito, ele é clorofilado. Né? Ele é clorofilado. Tá? Mas folha jovem em báculo, tá certo? E gametãs liberando gameta também tá certo. Tá? Bobiei aqui. Fica as duas respostas aqui. É para a gente estudar mesmo, né? Depois eu vou modificar, vou colocar lá gametãs liberando esporo para ficar uma resposta só correta. Depois eu modifico. Eu fiz revisão disso várias vezes, você não vê. Você não vê. Tem umas coisas erradas que você não vê. É impressionante. Um dos pontos altos da evolução vegetal, assim como na evolução dos animais, foi a aquisição da independência da água para o transporte de gameta masculino. Isso aqui cai toda hora em prova, vocês estão cansados de saber. Nas plantas, tal evento começou nas plantas conhecidas como gimnospermas. A partir do momento. Então, gimnospermas. A partir do momento que o quê? A partir do momento que o quê? O vento é o responsável pelo transporte de gameta masculino? Não. Insetos transportam gameta? Não. Gameta masculino são produzidos na mesma estrutura? Não. As mesas passam a reproduzir partenogênese? Não. Surge o tubo polínico, capaz de transportar os gametas masculinos, chamados núcleos gaméticos. Gente, a maioria dos alunos marca a letra A. Tá? A maioria marca a letra A. Porque gimnosperma é polinizada pelo vento. Gimnosperma é polinizada pelo vento. Mas uma coisa é transporte de pólen. Pólen não é gameta, pólen é esporo. Tá? Pólen é esporo. Então, o vento transportando o esporo, o grão de pólen. Tá certo? Quem vai transportar o gameta é o tubo polínico, que vai formar
na germinação do grão de pólen, na germinação do esporo, certo? Que é o tubo polínico. Então, isso aqui os alunos entram bonitinho. Marca a letra A, alguns podem marcar até a letra B, tá certo? Mas a maioria erra, fica agarrada ali na letra A ou na letra B. Tá? Só quem estudou, está com os estudos em dia, sabe que é o tubo polínico, né, que vai surgir na gimnosperma e que existe também na angiosperma, né, é que vai transportar o gameta masculino. Tá? Então, parou aqui. Tá bom, biologia tá beleza, né? 1h30 que nós fizemos aí, resolvemos quantas questões? Resolvemos 14 questões, eu acho. Né? Começamos aqui na questão 2, né? Começamos na questão 2, viemos parar aqui na questão 14, 15, ótimo, né? Mas ainda tem muita questão ainda, tá? Ainda tem muita questão ainda, certo? Essa parte, né? Vai até a questão, olha só, até a questão 41. Essa parte é muito grande. Botar todos os seres vivos aí dentro, né? Botar todos os seres vivos aí dentro. Então, na próxima aula, vamos ver se a gente, né, passa da 30, né? Vai ficar bem bom se a gente passar da 30, tá? Então, biologia é isso, né? Vamos parar, então, aí a biologia e vamos para a química, né? Na química, a gente havia parado aqui em ligação química, né? Questão 16. Uma questão que eu falei com vocês que era uma questão importante, tal, porque eu coloquei aqui aquelas substâncias citadas no programa, né? E falei com vocês que poderia ter feito várias outras perguntas, né? Eu escolhi essa pergunta aqui, mas eu poderia ter feito várias outras perguntas. Aqui eu fiquei na questão do quem é gás, né? Quem é gás, aí quase todo mundo é gás, o único que não é gás é água, né? Então só pode ter interação intermolecular só a água, né? Gases não têm interação intermolecular. A única interação, tá? Que os gases têm é choque, colisão. Eles não têm interação por carga elétrica, não. Tá? Mas eu poderia ter feito várias outras perguntas aqui, certo? Usando essas substâncias citadas no programa. Então, para fechar esse tópico aí, aquele negócio que o Enem gosta, né? Um texto gigante, né? Vamos lá. Os fios da teia de aranha são feitos de proteína. Parou. De acordo com o texto acima, com base em seus conhecimentos, podemos depreender que vai ter que ler tudo mesmo. De acordo com o texto acima de seus conhecimentos, vão ler tudo. Os fios da teia de aranha são feitos de proteína, uma cadeia polipeptídica que consiste numa sequência repetida de 2 fragmentos peptídicos. São 2 fragmentos de peptídeo que se repetem, chamada de sequência AQ. O fragmento A é hidrofóbico, ou seja, apolar, e apresenta muitas unidades do aminoácido alanina. O fragmento Q é hidrofílico, ou seja, polar, e apresenta muitas moléculas de água a ele associadas por meio de ligações de pontes de hidrogênio. Está usando o nome antigo, né? Rico nos aminoácidos glutamina e glicina. A estrutura AQ é a parte central da fibra do fio da teia de aranha. Sua estrutura e função lembra do colágeno. Olha, as fibras dos fios da teia de aranha são formadas por 12 fragmentos AQ. AQ, 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 os quais terminam com fragmentos diferentes que atuam como sinais químicos e partes diferentes constituídas por grupaminas livres, grupo carboxila livre. Toda vez que você tem uma proteína, gente, numa ponta tem um grupo amina, na outra ponta tem um grupo carboxila.
que é o aminoácido, né? Grupo amino e grupo ácido. Essas partes diferentes formadas pelos grupos amino e carboxila livre participam de funções como controle da solubilidade da proteína, tá? E da formação da fibra que dá origem ao fio da teia de aranha. Então, tá. De acordo com o texto, com base em seus conhecimentos, podemos depreender que as ligações de hidrogênio formam entre os H dos aminoácidos e o H da água. Não, não. Ligação de hidrogênio forma entre o H de uma molécula e o oxigênio, flúor ou nitrogênio de outra molécula. Não é de um H com outro H. Muita gente pensa isso, viu? Na hora que a gente põe na prova, eles entram bonitinho nessa. Um H ligou com outro H, ligação de hidrogênio. Não, não é isso. É o hidrogênio ligado em flúor, oxigênio ou nitrogênio. Os grupos amino e carboxila são de baixa polaridade. Não, são polares. São polares. Envolvem elementos muito eletronegativos. Então, no grupo amina, você tem o nitrogênio, que é bastante eletronegativo, puxando elétrons do hidrogênio. E na carboxila, você tem oxigênio, puxando elétron do carbono e puxando elétron do hidrogênio. Eu tenho grupos de baixa polaridade, não, são altamente polares. Tá? Inclusive, as aminas pequenas e as carboxilas pequenas são muito solúveis em água. O fragmento Q tem maior polaridade que o fragmento A. Olha, o fragmento Q é hidrofílico. O fragmento A é hidrofóbico. Então, o fragmento A é apolar, o Q é polar. Então, está certo. O fragmento Q tem maior polaridade que o fragmento A. Porque ele é hidrofílico, ele associa com a água. Ele é polar. A alanina é um aminoácido que não possui insaturação em sua cadeia. O Ramon, como é que eu vou saber isso? Né? Todo aminoácido tem interação na cadeia dele, gente. Todo aminoácido. Porque se você for lembrar do aminoácido, ele tem um carbono central ligado em 4 coisas. Um grupo amina, um hidrogênio, um radical e um grupo ácido carboxílico. E no grupo ácido carboxílico tem um C-dupla-O, ué. A insaturação aí, a ligação dupla aí. Ah, mas ela não está entre carbonos. Não, não falou isso, não. Ele não falou cadeia carbônica insaturada, não. Porque para a cadeia carbônica ser insaturada, a dupla ou a tripla tem que estar entre carbono, concordo com você. Mas ele não falou isso aqui, não. Tá? Ele falou o seguinte: a alanina é aminoácido que não possui ligação dupla. Possui. Possui. Tem sim. Tá? Proteínas são polímeros formados por molécula de açúcar. Não, sou. Proteína formada por polímero de aminoácido. Certo? Então, letra C. Quer dizer, texto gigante, muita coisa fácil. Eu acho que, assim, se o cara bobeasse na letra C, certo? Ele ia ficar doidão na letra B. Ah, mas como é que eu vou saber a estrutura da alanina? Filho, ele é um aminoácido. Aminoácido aprenda na biologia. Carbono central, grupo amina, grupo ácido, hidrogênio radical. E o grupo ácido tem que ser dupla O, tem saturação, tem ligação dupla. Tá certo? Tá, ali. Tá. Ramon, isso é coisa demais para lembrar. Eu sei, ué. Pô, passei por isso também já, ué. Bom, parte 4. Gosto muito de chamar atenção para isso aqui. O Enem dedica um capítulo para água, certo? Aproveitando, né? Vamos homenagear o capítulo. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Muito bem. Então, gente, água, tudo tem a ver com água, tá? Molécula de água, solução aquosa, solubilidade em água, soluções, tá? Propriedade coligativa, ácido, base, tá? Tudo tem a ver com água. Reação de neutralização, tá? Tudo pode cair e vai cair, certo? Vai cair, certo? Sabemos que a água destilada ao nível do mar,
ebule a 100 graus Celsius. É nessa altura do campeonato que começa a aparecer uns negocinhos. O que é água destilada? Água pura, né? Água pura, sofreu destilação, né? Água pura, isenta de sais minerais, né? Ao nível do mar, ebule a 100 graus Celsius. Durante a ebulição, ocorre predominantemente o quê? O que ocorre na ebulição da água, né? Então, aqui, ó, eu tenho a água no estado líquido. Está aí uma molequinha de água, está aí uma outra molequinha de água perto dela. Seria o estado líquido. Quando eu passo para o estado gasoso, certo? O que acontece? Aumenta a distância entre as moléculas de água. Passou para o estado gasoso. Ebulição. Ebulição. Então, quando passa para o estado gasoso, não tem mais as interações que tinha entre as moléculas de água no estado líquido, que era a ligação de hidrogênio. Então, no estado líquido, tinha ligação de hidrogênio. No estado gasoso, não tem mais, não. Por quê? Porque o estado gasoso, as moléculas estão tão distantes que elas não se atraem por forças intermoleculares. Então, o que acontece? Quebra das ligações de hidrogênio entre o oxigênio de uma molécula e o H da outra. Né? Porque tem que ser entre o oxigênio e o H, né? Aliás, eu até representei até errado ali, né? Até representei errado ali, né? Eu pus entre oxigênio e oxigênio, né? Então, entre o oxigênio de uma molécula e o H da outra. Aí que eu tenho a ligação de hidrogênio, né? Aí que eu tenho a ligação de hidrogênio. Então, isso é que quebra a ligação de hidrogênio. Continua sendo H2O. Quebra da ligação covalente? Não, não. Se quebrar a ligação covalente, deixa de ser água. Formação de ligação covalente entre o O e o H de outra molécula? Não tem nada disso. Formação de ligação de hidrogênio entre H e H. Já falei que isso não existe. Né? Então, quebra das ligações de hidrogênio, quebra das ligações covalentes entre H e H da mesma molécula. Não existe nem ligação covalente entre os hidrogênios da mesma molécula. Não existe isso. Não existe isso. Tá? Então, se você faz um desenhozinho, moléculas de água do estado líquido, mais próximas, moléculas de água no estado gasoso, mais separadas, pô, tá na cara. Tá na cara. Passagem para o estado gasoso. Quebrou a ligação de hidrogênio. Não tem mais interação de forças de atração entre as moléculas. A única interação que pode ter é se uma trombar com a outra. Tá? Aí trombou, choque perfeitamente elástico, vai cada uma para um lado. Tá? Entre as propriedades de uma determinada substância, temos aquelas que são perceptíveis macroscopicamente. Propriedade de uma substância. Nós temos propriedades que são perceptíveis macroscopicamente. E outras que estão presentes mesmo na unidade que compõe essa substância. Espera aí, como assim? O que é a unidade que compõe a substância? O que é a unidade que compõe a substância? Tá? Molécula, por exemplo. Certo? Então, já que no caso aqui a questão é sobre a água, a propriedade da água, que é perceptível na molécula de água. Na molécula de água. Eu tenho uma molécula de água. Eu tenho uma molécula de água. Oxigênio ligado em 2 hidrogênios. Tá? Eu tenho uma molécula de água. Não é 1 litro de água, não. Não é um copo de água, não. Um copo de água, 1 litro de água, as propriedades da água que você percebe lá são percebidas macroscopicamente. Tá? Você olha lá para um copo d'água. Aquela propriedade, o que você está vendo ali, as propriedades que aquilo ali tem, são propriedades macroscópicas. Agora, uma molécula, propriedade de uma molécula.
Então, qual dessas propriedades aqui, ó, é perceptível na molécula de água? Numa molécula isolada. Qual dessas propriedades aí eu percebo numa molécula isolada? Vamos lá. Vamos lá. Fala para mim aí. O que vocês acham? A, B, C, D ou E? Numa molécula. Analisando uma molécula. Analisando uma molécula. Qual propriedade que você consegue perceber ao analisar uma molécula? Ah, ela é formada de átomo de oxigênio, de hidrogênio, hidrogênio, tem essa ligação. Tarará, tarará. Que propriedade que eu consigo perceber? O que você pode me falar de uma molécula de água, H2O? Que propriedade que você pode falar dessas 5 propriedades aqui? Já temos uma resposta ali, está corretíssima. Outra resposta corretíssima. Já temos 2 respostas corretíssimas. Mais umazinha? Vamos lá? Uma propriedade que você percebe numa molécula de água isolada. Corretíssima. Exatamente. Polaridade. Ué. Polaridade. Tá? Polaridade. Teve uma respostinha errada ali no final. Polaridade. Gente, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, eu dependo de uma grande quantidade de água para eu saber isso. Né? Eu vou botar água em ebulição. Você vai botar molécula em ebulição? Molécula em fusão? Densidade de uma molécula? Tem jeito não. Eu preciso de uma amostra, né? Muitas moléculas para determinar essas propriedades. Elas são macroscópicas. Entropia, grau de desordem. Grau de desordem. Não, exatamente. Tá? A entropia eu consigo ver pelo estado físico. Agora, pelo estado físico, depende de quê? Mais de uma molécula. Entendeu? Estado físico depende mais de uma molécula. Uma molécula isolada. Qual é o estado físico dela? Não sei, ué. Não sei. Não é? Porque para você saber o estado físico, você tem que olhar a distância entre as moléculas. Entre as moléculas. Né? A organização das moléculas. Percebeu? Percebeu? Ficou bravo, não? Percebeu? Então, a entropia é o grau de desordem. Entropia é o grau de desordem. Eu só consigo perceber se está ordenado ou desordenado quando eu tenho várias moléculas. Uma molécula isolada eu não consigo perceber isso, não. Mas polaridade eu consigo. Ah, por quê? Porque eu sei que o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, puxa elétron para lá. O oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, puxa elétron para cá. Existe um ângulo, determina uma polaridade. O lado do oxigênio é negativo, o lado dos hidrogênios é positivo. Beleza? Então, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade e entropia, eu dependo de uma grande quantidade. É propriedade macroscópica. Tá? Propriedade macroscópica. Agora, polaridade é uma propriedade molecular. Tá certo? Olhando a fórmula da molécula, eu consigo saber a polaridade. Tá bom? Joinha? Questão 3. A figura mostra como se comportam as moléculas de água e os íons liberados pela dissociação do NaCl. Então, o NaCl dissociou, liberou lá Na mais Cl menos, liberou lá esses íons, Na mais Cl menos, e as moléculas de água foram atraídas por esses íons. Isso se chama solvatação. O solvente foi atraído, né, pelos íons, certo? Poderia ser moléculas atraindo também, mas no caso aqui é íon, tá? Solvatação. Então, você está vendo esse negocinho aqui, ó, esse desenhozinho mais, desenhozinho menos? Isso é o sigma, tá? É uma representação da letra sigma. Então, isso aqui é lado positivo, lado negativo. Então, o lado positivo da molécula de água, que é os hidrogênios, ele fica voltado para o ânion. E o lado negativo, que é o oxigênio,
fica voltado para os cátions, né? Então, a solvatação, a posição dos íons, a posição das moléculas de água em volta dos íons é diferente. A interação entre as moléculas e os íons se dá por a interação da molécula com o íon. Ligação covalente? Não, nada a ver. Nada a ver. Ligação covalente é entre átomos. Então, sobrou dipolo permanente, dipolo instantâneo e íon dipolo. Letra, essa é muito fácil. Essa não podemos errar. A letra A e a letra B eu já eliminei. Não pode ser ligação covalente. Então, letra C, D ou E. C, D ou E. Exatamente, isso aí. Né? Exatamente. Mais alguém? Ah lá, a outra com medo de responder. Não pode ter medo, não, senhor. Vai lá, vamos ver. Temos uma resposta certa. É... Temos uma resposta certa. Letra E. Temos uma resposta errada ali, letra C. Letra E, gente, tá? Interação do íon, tá? Com o dipolo. Interação do íon com o dipolo, tá? Então, eu tenho o íon, olha lá, o N a mais. A água é um dipolo. Ela tem polo negativo, polo positivo, né? O íon Cl menos com a água. A água é um dipolo, né? A água é um dipolo. Tá certo? Tem lado positivo, tem lado negativo. Então, interação íon-dipolo, tá? Não são dipolos permanentes, nem são dipolos instantâneos aqui, não. Tá certo? A água com a água é ligação de hidrogênio, né? Mas a água com os íons é interação íon-dipolo. Aí teve alguém aqui que respondeu assim, eu odeio química. E eu não consigo ver o nome da pessoa porque ela não colocou o nome. Mas eu imagino quem seja, né? Odeio química, mas gosta de mim, né? Pelo menos, né? Gosta de mim. Eu sei que eu sei, eu sei. Também te amo. Também te amo. Ai, ai, ai. Mas vamos pegando aí, né? Vamos pegando. Química realmente não é fácil, não, tá? Não é fácil. Ai, agora foi engraçado. Bom, mas que bom, né? Que odeia química, mas tá aqui, né? Bom demais isso, né? Odeio, mas tô aqui, tá certo? Porque tem gente que odeia, chegar lá eu, né? Vou confiar num raciocínio que eu não tenho, né? Mas eu entendo perfeitamente, viu? Esse ódio por química, eu entendo perfeitamente. Tem gente que odeia química, tem gente que odeia biologia, tem gente que odeia matemática, física, português, história, geografia, isso acontece, tá certo? Isso acontece. Agora, a química, particularmente, né? É, a química, particularmente, assim, ela tem uma linha de raciocínio, né? Eu acho que a química, se você analisa uma linha de raciocínio, certo? Começando lá no átomo, aí vai na tabela periódica, vai na ligação, vai no nome da substância, vai nas reações, vai nas soluções, termoquímica, eletroquímica, cinética, equilíbrio. Ela tem uma sequência, certo? Agora, infelizmente, né, isso vai uma crítica generalizada ao sistema, tá, gente? Não entendam isso como crítica à escola A, escola B ou escola C, porque todas, praticamente hoje, usam o mesmo modelo. Todas, praticamente hoje, usam o mesmo modelo. A divisão da disciplina em frentes, certo? A divisão da disciplina em frentes. Então, por exemplo, no terceiro ano, eu não acho que seja tão prejudicial no terceiro ano, entendeu? Mas primeiro e segundo ano, quando você começa a dividir em frentes, complica, certo? Porque tem uma sequência que é lógica, né? Tem uma sequência que é lógica. E às vezes, quando você joga duas frentes, você quebra essa lógica. Você quebra essa lógica, tá? É claro que as frentes no terceiro ano
para quem, assim, quem nunca aprendeu química no primeiro, nunca aprendeu química no segundo, as frentes no terceiro ano atrapalham, né? Porque você tem uma frente falando um assunto, outra frente falando outro assunto, outra frente falando outro assunto, né? E aí fica difícil perceber essa conexão, certo? Essa conexão. Agora, isso é uma crítica que eu tenho em geral, tá? Em geral, quer dizer, todos os sistemas de ensino hoje, né, são baseados em material apostilado, né? Material apostilado, tá certo? E todos os materiais apostilados seguem isso, todos, né? O sistema de frentes. Eu imagino o seguinte, inclusive, né? Pensa bem, pensa bem. Se eu falasse assim, olha, eu vou é, eu vou montar uma escola, tá? E na escola não vai ter material apostilado, vai ter livro, certo? Vai ter livro. Aí eu pego lá um livro de química que tem a sequência da química. Tem a sequência da química. Começa lá no átomo, termina lá no pH. Ou na química orgânica, se você preferir. Né? Começa lá no átomo, termina lá dentro de uma sequência lógica. Tá? Pô, é o melhor, é o ideal. É o ideal. Eu vou pegar aquele livro, já no início do ano, eu tenho um livro inteiro na minha mão. Tá certo? Eu posso mudar a sequência dele, né? Eu posso mudar para usar essa sequência lógica, entendeu? Que às vezes a sequência dele não está muito lógica. Eu posso inverter um capítulo com outro, etc., para dar mais lógica. E o material apostilado não permite isso, né? Mas eu falo com você, se eu amanhã eu faço, vou montar uma escola, vou usar livro, não vai ter um aluno, não vai ter um aluno, certo? Porque os pais confiam mais em material apostilado. Né? Os pais acham que o material apostilado é uma modernidade. Em alguns aspectos, realmente é. Né? Ele é atualizado com mais frequência, em termos de exercícios e tudo mais, tá? Mas tem uma quebra, né, na sequência. Tá? E isso é complicado. Tá? Isso é complicado. Tá bom? Mas a gente se vira, né? A gente se vira nos 30, né? A gente se vira. A gente já tem um bocado de experiência, a gente sabe como se virar com isso aí, né? Eu fico pensando em quem não tem experiência, né? Quem é novato, né? Começando a dar aula esse ano, pega o material apostilado, né? E fica doido, fica doidinho, certo? Fica doidinho, imagina. O cara está andando na frente B, não sabe o que está andando na frente A, o que está andando na frente C, né? Fica doidinho, completamente doido. Tá? Mas, felizmente, esse problema não tem. O gráfico abaixo mostra a variação da solubilidade de uma série de sais em função da temperatura. Solubilidade dada em gramas do sal e 100 gramas de água. Gramas do sal e 100 gramas de água. Atenção, olha bem o gráfico. Toda vez que alguém te dá um gráfico, toda vez que alguém te dá um gráfico, primeira coisa que você vai olhar no gráfico, o que está no eixo X, o que está no eixo Y. Lembrando lá da matemática, tá? Que Y é função de X. Y é f de X. Não se esqueça disso, tá? Não se esqueça disso da matemática. Y é função de X. Ou seja, a solubilidade do sal, dada aqui em gramas de sal por 100 gramas de água, depende da temperatura. A solubilidade depende da temperatura. Então, se eu vario a temperatura, aqui, ó, aumentei a temperatura, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. A solubilidade pode variar. Pode aumentar pouco, praticamente constante, ou pode diminuir, certo? Então, a solubilidade é função da temperatura.
depende da temperatura, certo? Então, y é função de x. Muito bem. Dentre as substâncias indicadas, aquela que tem dissolução exotérmica. Aquela que tem dissolução exotérmica. Olha, meus queridos, aqui é o seguinte, tá? Vamos supor que você não entenda nada desse assunto. Nunca ouviu falar isso, tá? Nunca ouviu falar isso. Você tem 5 substâncias dissolvendo aí. 5 substâncias dissolvendo aí. Qual que está tendo um comportamento diferente? Só pode ter uma resposta. Só pode ter uma resposta, né? Só pode ter uma resposta. Qual está tendo comportamento diferente, né? Qual delas? A, B, C, D ou E? A, B, C, D ou E, né? Ué, está tendo um comportamento diferente? É essa que está descendo um morro aqui, ó. Que essa aqui subiu um pouquinho, subiu muito, subiu demais, subiu muito. Onde está tendo um comportamento diferente aqui é o sulfato sério. Ah, então é ele. Então é ele. Tá? Então é ele. Agora, por quê? Pelo seguinte: sulfato de sério, Ce2SO4. Ele vai quebrar, vai formar 2 sério e 3SO4. Espera aí que eu tenho que colocar isso aqui na outra sequência. Espera aí. Ce2, SO4, 3. Ele vai quebrar. Deixa o espaço para eu pôr setinha aqui. E vai dar sério 3 mais, SO4, 2 menos. Sério 3 mais, SO4, 2 mais. Ah, mas você sabe que o sério é 3 mais? Ah, porque a valência do sério é 3. Sério 3, SO4, 2, cruzado, né? Aí, a dissolução em água gera um equilíbrio químico. Gera um equilíbrio químico. Setinha para um lado, setinha para o outro. No equilíbrio químico, numa reação química qualquer, melhor dizendo, numa reação química qualquer, para um lado ela é exotérmica, para o outro lado ela é endotérmica. Eu não sei qual lado. Eu não sei para que lado que ela é exotérmica, para que lado que ela é endotérmica. Não sei, certo? Mas vou trabalhar diretamente com a resposta. Aquela que tem dissolução exotérmica. Quem tem dissolução exotérmica quer dizer que, ao dissolver em água, libera calor, beleza? Ao dissolver em água, ela libera calor. E isso é uma dissolução exotérmica. Pega o sulfato de sério, Ce2SO4, 3, joga dentro d'água, ele quebra, dando, né? Sério 3 mais, 3SO4, 2 menos. Estou supondo que seja endotérmico, tá? Exotérmico. Estou supondo que seja exotérmico. Entendeu? Poderia ser endotérmico. O calor podia estar do lado de cá. O calor podia estar do lado de cá. Tá? Mas eu estou com aquele palpite que ela é a resposta. Eu estou com aquele palpite que ela é a resposta. Porque ela é a única que está diminuindo, todas as outras estão aumentando. Então, presta atenção. Eu estou aumentando a temperatura, certo? Aumentar a temperatura significa o quê? Colocar calor. Num sistema em equilíbrio. Num sistema em equilíbrio.
Quando eu adiciono calor, o que acontece? Favorece a reação que consome calor. E qual é a reação que consome calor? É a inversa. A reação direta libera calor, a reação inversa consome calor. Então, ao colocar o calor, eu vou favorecer a inversa. Isso tem a ver com aquele princípio de Le Chatelier. Princípio de Le Chatelier, que a gente usa quando a gente estuda equilíbrio. Ah, Ramon, não estudei equilíbrio ainda. Então, calma que vai chegar lá, vai ficar mais fácil, tá? Mas a ideia é essa, tá? É igual aquele sistema, né, de vasos comunicantes da física. Eu tenho um vaso em U, tem água dos dois lados. Se eu coloco uma coisa desse lado aqui, ó, se eu coloco mais água desse lado aqui, a água passa para lá. Então, se eu coloco alguma coisa desse lado da direita, isso vai forçar o material a passar para a esquerda. Aqui é a mesma coisa, estou colocando calor. É como se eu estivesse colocando água do lado de cá. Vai forçar a inversa. Vai passar para o lado de lá. Ah, e se eu tirar calor? Aí favorece a direta. Tá? Então, eu estou colocando calor. Vai favorecer a inversa. Então, o sulfato de sério, que dissolvido ele forma os íons, ele vai voltar ao estado sólido, ao estado sem dissolver. Que esse carinha aqui é sólido, esses aqui são aquosos. Esse aqui ele é sólido. Joguei dentro d'água e dissolveu. Sério aquoso, sulfato aquoso. Se eu ponho calor, favorece a inversa, ele volta para sólido. Se ele volta para sólido, diminui a solubilidade. Diminui a solubilidade. Então, substâncias de dissolução exotérmica têm essa característica. Eu aumento a temperatura, eles voltam para o estado sólido. Diminui a solubilidade. Tem um exemplo no chuveiro da casa de vocês. Calcário. Calcário. Por que agarra calcário na resistência do chuveiro de quem mora em Sete Lagoas? Quem mora em Sete Lagoas tem esse problema. Quem mora em Sete Lagoas tem esse problema. Agarra calcário na resistência do chuveiro, porque a nossa água é calcário. Ah, Belo Horizonte não é, sei lá, São Paulo não é, Ribeirão Preto é calcário também. Então tem um problema, tá? Porque a dissolução do calcário também é exotérmica. Então, na hora que o chuveiro esquenta, favorece a reação inversa, o calcário agarra na resistência, diminui a solubilidade dele. Tá? Então, essa é a explicação. Então, a explicação aqui envolve conceito de equilíbrio químico. Envolve conceito de equilíbrio químico. Tá? Então, a solubilidade dos outros é o contrário. Dos outros é o contrário. Então, NaCl, tá? A solubilidade dele é endotérmica. A solubilidade dele é endotérmica. Dando Na mais, Cl menos. Então, quando eu aumento calor, ó, quando eu aumento calor, eu favoreço a direta. É aquele negócio que eu falei, colocar água do lado de cá, ó, passa para cá. Então, se eu aumento calor, eu favoreço a direta. Aí o NaCl dissolve mais, aí, ó, aumentou a solubilidade dele. Ele dissolve mais. Os outros mais ainda. Então, essa é a diferença de uma dissolução exotérmica, que libera calor, e uma dissolução endotérmica. Essa é a diferença. Tá? Quem tem dissolução endotérmica, quanto maior a temperatura da água, mais ele dissolve. Quem tem dissolução exotérmica, quanto maior a temperatura da água, menos ele dissolve. Ele é mais solúvel na água, quase gelando. Quase gelando. Tá? Belezinha? Em determinados estudos sobre soluções, em que as mesmas são submetidas a aquecimento, é mais sensato trabalhar com as concentrações que utilizam a massa da solução e não seu volume. Tá?
É mais sensato trabalhar com massa e não com volume. Isso se deve à possibilidade do volume alterar-se. Então, vamos imaginar o seguinte, tá? Eu tenho a concentração em percentual massa-volume, tá? Por exemplo, uma solução 10% massa-volume. Isso quer dizer que ela tem 10 gramas de soluto em 100 ml de solvente. Isso que quer dizer 10% massa-volume. Isso que quer dizer, tá? Então, uma solução 10% massa-volume, 10 gramas de soluto em 100 ml de solvente. Percentual massa-massa, se eu tiver uma solução 10% massa-massa, 10 gramas de soluto em 100 gramas de solvente. Ah, é a mesma coisa, não é não. Não é não. Tá? Aliás, desculpa, gente, solvente não. Solução. Solução. 10 gramas de soluto em 100 ml de solução, 10 gramas de soluto em 100 gramas de solução. Ah, mas 100 ml não é 100 gramas? Na água. Aqui é uma solução, aqui não é água. Tá? Então, aqui é o seguinte, em determinados estudos sobre soluções, em que as mesas são submetidas a aquecimento, é mais sensato trabalhar com concentrações que utilizam massa, e não que utilizam volume, massa-volume. Isso se deve à possibilidade do volume alterar. Então, se eu aqueço a solução, o volume pode alterar. Por causa de quê? Por causa de quê? Dilatação do líquido. Dilatação do líquido. O volume da solução altera. Mas a massa não altera. Se eu aqueço uma solução, a massa é constante. Tá certo? A massa é constante. Tá? Então, por isso que, em alguns casos, a gente usa percentual massa-volume. É mais fácil. É mais fácil percentual massa-volume. Mas são casos onde a solução não está sendo submetida a aquecimento. Quando eu submeto a solução a aquecimento ou a resfriamento, é melhor trabalhar com massa só, tá? Não trabalhar com volume, porque o volume é alterado pela temperatura, por causa de dilatação. Tá? Nada das outras alternativas é por causa da dilatação. Tá certo? Da dilatação. Então, isso aí é uma coisa interessante, né? Já caiu no Enem um outro aspecto disso, né? Que eles falam o seguinte, que é mais econômico abastecer o carro de manhã bem cedinho. De manhã bem cedinho. Porque de manhã bem cedinho está mais frio, a gasolina dilata menos, está menos dilatada, né? Então a massa que você compra de gasolina é maior. Se você deixar para abastecer 2 da tarde, a gasolina está quente, né? Dilatou, tá certo? Você compra o mesmo volume, você compra uma massa menor, certo? Isso é mais ou menos correto, tá? Porque, na verdade, o tanque de gasolina fica debaixo da terra, ele não sofre tanta alteração assim, não, tá? É mais ou menos correto. Uma solução aquosa foi preparada adicionando 100 gramas de hidróxido de sódio em água, água pura, suficiente para completar 1 litro de solução. A concentração da solução obtida em grama por litro e mol por litro vale respectivamente. Então, aqui, cálculo de concentração, né? Concentração em grama por litro, tá? Concentração em grama por litro. Concentração, gente, sempre vai ser soluto dividido pela solução.
Concentração, sempre você vai trabalhar assim, tá? Soluto dividir pela solução. Sempre. No caso, ele está falando grama por litro. Então, é gramas de soluto, litro da solução. Grama de soluto, litro da solução. Tá? Então, como é que foi a solução que ele preparou aí? Como é que foi a solução que ele preparou? Ele usou o quê? Ó? 100 gramas de soluto para completar 1 litro da solução. Cem gramas de soluto para completar 1 litro da solução. Que vai dar, então, o quê? Concentração 100 gramas por litro. 100 gramas por litro. Já eliminamos essa e já eliminamos essa. Agora eu quero a concentração em mol por litro. Concentração em mol por litro, chamada molaridade. Aí nós temos que calcular o número de mol do soluto, né? Nós temos que calcular o número de mols do soluto pelo volume da solução. Concentração em mols por litro. Quantos mols do soluto no litro da solução? Aí eu tenho que calcular o número de mol do soluto. O número de mol do soluto é a massa dividido pela massa molar. Então, o número de mol do soluto é a massa do soluto, foi 100 gramas, dividir pela massa molar que ele falou, 40 gramas por mol. Então, beleza. Número de mol do soluto, massa dividir pela massa molar, número de mol do soluto, 100 dividido por 40, 2,5 mol. Então, molaridade vai ser igual a 2,5 mol dividido por 1 litro, que é o volume da solução. O que vai dar 2,5 mol por litro. 2,5 mol por litro. Ah, bateu na letra C. Ah, Ramon, esse trem é complicado. Não, não é complicado. Tá? Isso aqui é o seguinte: você tem que entender o conceito. Você tem que entender o conceito. Toda vez que você falar em concentração, é soluto sobre solução. Guarda isso. Soluto sobre solução. Soluto sobre solução. Grama por litro. Então, é gramas de soluto por litro da solução. Quantos gramas do soluto? 100. Para completar 1 litro de solução, 100 dividido por 1, 100 gramas por litro. Mol por litro. Mol de soluto por volume da solução. Agora, quantos mol de soluto? Ah, bom, aí tem aquele cálculo de mol, né? Aí tem aquele cálculo de mol. O número de mol é massa dividido pela massa molar. Deu 2,5 mol. Massa 100, massa molar foi dada 40, 2,5 mol. Em 1 litro, 2,5 mol por litro. Não é nada de outro planeta, tá? Não é nada de outro planeta. É negócio de observar as unidades que ele está usando, que ele está pedindo. As unidades, tá? Ao acrescentarmos mais sal de cozinha, já tinha sal então, mais sal de cozinha, a uma solução aquosa insaturada desse sal, quer dizer, que ainda cabe mais sal, né? Ela não está saturada ainda, ela cabe mais sal, até atingirmos o limite da solubilidade do soluto, tá? Você acrescentou sal até atingir o limite da solubilidade.
Mas se você acrescentar mais, vai para o fundo, não dissolve. Tá? Podemos observar diversas mudanças nas propriedades da solução. Contudo, uma propriedade mantém-se inalterada. Uma propriedade mantém-se inalterada. Que é qual? Qual propriedade se mantém inalterada? Você tinha água com sal de cozinha. Aí você foi colocando mais sal, mais sal, mais sal, mais sal, até chegar no limite, o máximo que você pode pôr. Qual propriedade que mantém-se inalterada? Vamos ver. Chuta aí para nós aí. Temos uma resposta, tem certeza? Pensa bem. Pensa bem. Você está lá na cozinha, tá? Tem água com sal fervendo, esquentando lá, certo? Aí não está fervendo, não? Tá, não. A água com sal lá é normal, tá? Água com sal. Aí você vai acrescentando mais sal. Vai acrescentando mais sal. Vai dissolvendo, dissolvendo, dissolvendo. O que que não muda? Já falar tudo aí, menos a resposta. É muito óbvia. É muito óbvia. Gente, é muito óbvio. Presta atenção. Você tem água com sal. Aí você vai pondo mais sal e vai mexendo. Você vai pondo mais sal e vai mexendo. O que que não muda? O que que não muda? A cor, gente. A cor muda, gente. A cor muda. Muda. Você tem água com sal. Vai colocando mais sal. Não fica cinza, não. Sal é incolor dentro da água. A água é incolor. Não fica cinza, não. Não fica. Tá? Não fica. Não. Está dissolvendo. Translúcido, transparente para translúcido branco. Não. Se você não atingir o limite de solubilidade, dissolve perfeitamente. Dissolve perfeitamente. Eu vou pegar um copo com água, com um pouco de sal dissolvido, um copo com água com muito sal dissolvido. Vou mostrar para vocês. Vocês não vão saber qual é qual. Vocês não vão saber qual é qual. Agora, volume da solução muda. Eu estou acrescentando alguma coisa, o volume vai aumentando, uma hora derrama. Uma hora derrama. Se eu for acrescentando sal, acrescentando sal, acrescentando sal, uma hora derrama. Se eu for acrescentando açúcar, é a mesma coisa. Tá? Condutibilidade elétrica da solução muda, porque eu vou ter mais íons em solução. Então, no início, eu tinha poucos. Eu tinha pouco sal de cozinha. Então, a condutividade elétrica da solução é baixa. Se vai liberando mais íons, a condutividade elétrica vai aumentando. Tá? Quanto mais íons, mais. Agora, pressão de vapor e temperatura de início de ebulição são propriedades coligativas. São propriedades coligativas. Tá? E as propriedades coligativas são as propriedades que mudam, tá? Com a presença do solvente. Então, a pressão de vapor diminui, a pressão de vapor diminui, fica mais difícil a água evaporar. A água com muito sal evapora mais lentamente do que a água com pouco sal. E a temperatura de início de ebulição aumenta e aumenta muito, aumenta bastante. Temperatura de início de ebulição, tá? Então, aqui é o seguinte, vou sugerir para vocês, no meu canal lá do YouTube, tem uma aulazinha sobre propriedade coligativa. Eu vou sugerir para vocês assistirem essa semana, tá?
é um assunto pouco falado em química, certo? Antigamente era muito mais falado, hoje em dia se fala muito pouco de propriedade coligativa, tá? E às vezes fica lá para o final do ano, fica lá na véspera do Enem, propriedade coligativa, certo? E aí os alunos não têm domínio desse assunto, não, tá? Mas a letra B e a letra E têm a ver com propriedade coligativa. Mas a cor não muda, não, tá? A cor não muda, não, tá certo? Infelizmente, não muda, não, tá? Bom, já estamos adiantados da hora aqui. Vamos parar por aqui. Precisávamos ter andado mais, tá? Nós trombamos aí com questões de cálculo de soluções. E vocês estão vendo que tem mais aí para frente. Ó. Tem questão 8, envolve cálculo, né? Questão 9, 10, 11, 12 envolvem cálculos. Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a estequiometria, tá? Vou enviar para vocês essas questões aí que envolvem cálculos. Se vocês puderem adiantar para a próxima aula, beleza. E vou enviar para vocês também um link para vocês assistirem sobre propriedade coligativa, tá? Aí vocês vão entender direitinho essa questão da letra B e da letra E, tá? Agora, volume aumenta, condutibilidade elétrica aumenta também. Volume porque tem mais matéria e condutibilidade elétrica porque tem mais cargas na água. Agora a cor realmente não muda, não, tá? A cor realmente não muda, não. Tá bom? Tá bom? Então vamos parar por aqui. Deixa eu pausar aqui, pausar não interromper.